Vou deixar aqui uma palavra para a igreja que se encontra em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. É um versículo que todos já sabem qual é. É um versículo que você pode até estar se imaginando o que tem a ver num culto como esse, que é um culto de primícias, falar num versículo como esse. Mas você vai já entender, em nome de Jesus. Diz assim: no começo Deus criou os céus e a terra. Amém. É só esse versículo, irmãos. E você pode estar se perguntando: o que esse versículo tem a ver com um culto de primícias? E eu digo que tem tudo a ver porque Deus... Eu estava conversando ontem com a minha irmãzinha Carol, uma pessoa que eu acho muito inteligente, gosto de compartilhar conhecimento com ela e ela comigo. E eu estava falando com ela a respeito das primícias de Deus. E nós falamos sobre a primícia de Deus Adão, falamos sobre a primícia de Deus Jesus, cada um com sua missão, cada um com a sua vontade própria, sendo que um escolheu o pecado, o outro escolheu libertar a humanidade do pecado. E Deus, quando criou a humanidade, Deus ele tinha um propósito. Na verdade, Deus, quando decidiu criar o mundo, ele já tinha uma criação, que era o céu. Então, se você que hoje está aí se sentindo incapaz, se sentindo inseguro, sentindo que a tua vida não tem valor, você tem que lembrar sempre que a tua criação foi inspirada em uma outra criação. Ou seja, quando Deus ele decidiu te criar, ele já tinha em mente um projeto. Deus já tinha criado os anjos. Então você se semelha às criações de Deus, as primeiras criações. Você é parecido com um anjo. Deus colocou características físicas em ti e características também sentimentais igual a dos anjos, porque quando Deus criou os anjos, ele colocou dentro de cada anjo também esse mesmo sentimento que você sente. Ele colocou dentro dos anjos a liberdade de escolha. E esse é um poder que Deus te deu, a liberdade de escolher sobre o teu futuro. Prova tanto que quando Deus criou os anjos, um anjo apenas decidiu escolher o caminho errado, que foi Lúcifer, que era um anjo de luz, um anjo que tinha muito poder. Deus entregou a Lúcifer muitas atividades no céu em que causaria inveja até a outros anjos, se esses anjos tivessem deixado de se dominar por esse sentimento que apenas Lúcifer ele sentiu. Mas Lúcifer, ele não satisfeito em sentir aquilo sozinho, ele conseguiu também conseguiu contaminar uma boa parte dos anjos. Mas como você sabe que Deus ele não divide a sua glória, o seu poder com ninguém, os anjos foram expulsos com Lúcifer do céu. Então Deus ele decidiu criar a humanidade. Como você sabe na história, Deus ele encontrou o planeta sem forma, vazio, um planeta solitário, onde as trevas dominavam, onde tudo era escuridão. E Deus ele chegou e ele com as suas próprias mãos, porque você sabe que quando nós queremos algo perfeito, nós criamos com as nossas próprias mãos. E Deus ele decidiu deixar a sua glória e vir aqui fazer com suas próprias mãos. Você que hoje está sentado aí, está ouvindo a palavra de Deus, então coloca no teu coração e na tua mente uma certeza: você é criatura de Deus, você é criatura que Deus decidiu fazer você com as próprias mãos, porque Ele queria que você hoje tivesse também essa oportunidade de estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando o ser humano também foi criado, ele foi criado com esse poder que os anjos tinham de escolher entre o bem e o mal. E nós sabemos que, como eu falei agora há pouco, Adão escolheu fazer o mal. Adão escolheu a mesma coisa que Lúcifer escolheu, que foi o pecado. Mas nós sabemos também que Adão se arrependeu, Eva se arrependeu. É claro que trouxeram também uma consequência, que hoje nós ainda seres humanos pagamos pela consequência de Adão, que é o pecado. Mas nós também nós podemos desfrutar da consequência daquilo que Jesus trouxe à humanidade, que foi o perdão. Ou seja, você pode pecar, você pode fazer o mal, mas sempre que você escolher se arrepender, Jesus, a graça, Ele vai te justificar, porque a graça de Deus, ela veio para isso. Jesus veio para justificar o pecador, Ele veio para salvar o que se havia perdido. Nós já havíamos nos perdido, mas Jesus, Ele veio te libertar dessa condenação.
essa condenação que pairava sobre a humanidade. Jesus veio, irmãos, com um propósito: cumprir a lei. Porque Deus, quando fez o ser humano, Deus é tão perfeito que Ele entregou ao ser humano a liberdade de escolha. É porque Deus, irmãos, para Ele não teria a menor graça criar seres humanos e não dar a liberdade de escolha, fazer seres humanos robotizados que fizessem só a vontade de Deus. Deus, Ele deu ao ser humano o poder de escolha para que hoje nós estivéssemos escolhidos estar aqui na casa de Deus. Aí você se pergunta: se Deus criou Adão e ele escolheu o pecado, se Deus criou Caim também e ele escolheu matar Abel, por que Deus ele não destrói logo essa humanidade? Por que Deus não destruiu imediatamente a humanidade? Deus até tentou destruir a humanidade, mas Ele escolheu uma família para que começasse uma nova humanidade livre do pecado. Deus ele escolheu Noé e sua família para que eles pudessem criar uma nova humanidade. Mas assim como eu falei, o ser humano ele é muito errante. Aí, a partir daí também, o pecado se instalou novamente no mundo. Aí Deus decidiu não destruir jamais a terra. Ele enviou Jesus para que a humanidade tivesse essa escolha. E hoje tudo que você vê impune por aí, todas as pessoas que você vê cometendo pecado, cometendo atrocidade, não esquenta a cabeça, meus irmãos, porque tudo isso será pago no dia do juízo final. Então ninguém vai escapar do juízo de Deus. É por isso que eu digo: se você tem uma escolha hoje, escolha fazer o bem. Se você tem uma escolha hoje, vir para o culto ou não, venha para o culto, com todas as dificuldades, igual o pastor falou, mas venha para o culto, porque Deus, no dia do juízo final, tudo estará nas suas mãos. Naquela grande fila, quando nós estivermos ali, que Deus, no livro das obras, for escolher quem entra e quem não entra, que nós não possamos ouvir aquela triste frase da boca de Deus: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ou então, para nós que somos crentes e nos desviarmos, nós viemos justificar nossas obras dizendo que nós já expulsamos demônio, já curamos enfermos, e Deus ele não vai nos lembrar de nós por causa disso. Ele vai nos lembrar de nós pela nossa fidelidade, irmãos. E Deus não destrói a humanidade por causa de mim e de você. Deus não destruiu a humanidade depois do pecado da família de Noé, porque ainda haveriam se levantar pessoas como Daniel, como José, que teriam uma vida com Deus, diria, impecável. Então, meus irmãos, sempre tiveram homens que mancharam a história da igreja, sempre tivemos. Em toda a história da humanidade sempre vai haver pessoas que vão manchar a história do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus. Mas enquanto houver pessoas como nós que estivemos na terra para fazer valer a vontade de Deus e cumprir a lei de Deus na nossa vida, Deus ele sempre vai dar uma segunda chance, e que você aproveite cada chance que Deus te dá. Porque uma coisa eu digo, irmãos, nós somos justificados pela graça. Deus ele é amor, mas ele é justiça também. Que nós possamos sempre estar firmados nos caminhos do Senhor e ouvindo tudo aquilo que Deus tem para nos dizer. Essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém.